Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão ou homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Grave bem isso. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeça, conseguindo dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus ou navio, que sendo tão grande, elevado por impetuosos ventos, se vira como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta e fera como aves, tantos de répteis como também de animal do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feito semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita água numa fonte, o mesmo manancial, água doce e água amarga? Meu irmão, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Assim tão pouco pode uma fonte d'água salgada e doce. Feche seus olhos. Pai celestial, Tiago está inspirado pelo poder do Espírito Santo, mostrando pontos preciosos em nossa vida cristã. Ajuda-nos, Pai, essa noite, porque Tu és o autor dessas palavras. Inspirasse homens a se expressar e mostrar a verdadeira palavra de Deus aos nossos corações. Estamos esperando em Ti, que o poder do Espírito Santo controle a audiência, Senhor, e derrame, Senhor, esse maná que o Senhor derrama através de uma chuva bem suave ao coração dos eleitos, e eles possam compreender e viver esta palavra para esse tempo. É o que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, meus irmãos. Eu fico pensando como o Tiago usa a habilidade da expressão para falar sobre um assunto muito poderoso. Tiago, poderíamos dizer que ele é o provérbio, ele é como fosse esse livro do provérbio do Novo Testamento. Ele é direto, ele é eficaz e ele aponta corretamente a sua ação. E eu quero ler alguns pontos aqui que são muito importantes. Como os lemos aqui, diremos: porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, pare bem aqui, não tropeça em palavras, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele controla, ele tem um controle. Mas você logo vira a página, ele vai, parece que tem uma contradição nesse capítulo. Ele diz assim: mas nenhum homem pode domar a sua língua. Olha aí, o tal é perfeito no versículo 2, e aqui ele não pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonhas mortal. Como é que você vê isso? Aí que está. Se a gente não tem revelação, você diz: está vendo aí? Eu não consigo dominar minha língua. Está vendo aí?
eu não consigo controlar o meu corpo, está vendo aí? Eu não posso fazer isso. Tiago não está falando nada disso. Você diz assim, como, irmão Orante? Você está lendo aí? Mas nenhum homem pode dominar a língua. Então, estamos com problemas. Né? Estamos com problemas. O homem não pode. Mas o Espírito Santo que está em você, ele controla a tua língua e o teu corpo. Por isso que é essa condição, porque aqui Tiago está fazendo o mesmo ensinamento que Paulo estava explicando sobre o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal nunca vai controlar a sua língua. O homem espiritual, ele tem uma coisa que faz. Eu quero que você entenda, porque esse assunto é importante e vital à sua vida e à sua fé. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você pensa os seus pensamentos? Quando vem um pensamento em sua mente, você pensa? É difícil, né? Eu acredito que mais de 50% das pessoas não pensam. Eu estou baixando para ajudar você. Vem um pensamento. Eu vou usar uma palavra melhor. Você medita nesse pensamento que veio em sua mente, se ele é bom ou é mau? Melhorei o assunto? Melhorei a pergunta? Você diz que não faz isso. Então, quando você não faz isso, você vai estar em uma situação de não conseguir refrear a sua língua. Porque você não meditou nesse pensamento e não percebeu que esse pensamento seria bom ou mal. Porque se você está sendo instruído pela palavra de Deus, dando conhecimento, a palavra de Deus é uma coisa que abre conhecimento e entendimento para lutar contra pensamentos maus. E se você não consegue ver isso, você atropela e fala coisas que não devia falar. Você está entendendo a condição aqui? Vamos trabalhar sobre isso. Então você pensa, e no pensamento tem o quê? Sentimentos. Sentimentos bons ou sentimentos maus. Eu vou dar um exemplo rápido só para fechar o sentimento. Eu estou lá na cidade, de repente estou lá na cidade andando, e de repente eu vejo um irmão, e eu olho para ele, e parece que ele não percebeu-me, e vai embora. Daí eu penso assim, poxa, ele nem quis falar comigo. Barbaridade, eu acho que ele está brabo comigo. Olha só os meus pensamentos entrando. O que acontece? Eu acho que ele não gosta de mim. Só está entrando pensamentos, você está vendo? Mas, agora vamos mudar totalmente esse quadro e vamos jogar para outra ponta. Eu acho que ele estava preocupado com alguma coisa e não me viu. Eu acho que de repente ele estava ali olhando para lá e com outra intenção e realmente ele não me viu. Você está vendo como mudou a forma de pensar? E quando você tem um pensamento mal, você já viu como você se arma todo e fica nervoso e começa a falar coisas para você mesmo. E quando você tem a habilidade de trazer um pensamento bom, você diz assim, não, realmente eu acho que ele não me viu, porque se ele me viu, ele gosta tanto de mim, que ele viria e me apertaria a minha mão. Você está entendendo? Só pensamentos influencia a tua batida do coração e a tua situação. Você trabalha, e este é o cuidado dos nossos pensamentos, sabe por quê? Satanás usa isso no campo de batalha. Aí que está o problema. Pessoas que você gosta, de repente Satanás aplica um pensamento e você vai atrás desse pensamento. Por que que o irmão Brana falou assim? Eva não devia razoar com quem? Com Satanás. Quando você razoa, é porque você está numa conversação para aceitar. Você nem devia dar valor a voz de Satanás em sua mente. Então estamos trabalhando na questão do pensamento e entramos na questão do sentimento.
Você viu como foi? Se eu disser para o meu coração que ele não me viu e realmente é porque ele estava preocupado ou porque ele estava olhando para lá e ele não me percebeu, eu estou com o meu coração tranquilo. Agora, se eu jogar para aquela outra ponta e dizer, né, ele me viu e não quis falar comigo, ele me viu e porque ele não sente nada por mim e não quis apertar minha mão, isso. Você entra para outra situação. Tem um sentimento e do sentimento vem a ação. A ação é quando você começa a ter a atitude. Você vai escolher 2 campos. Você é um cristão, não é para você ser pensamentos maus, é para você ter pensamentos bons. E depois da ação, irmão, quando você pratica coisas boas em sua mente, quando você pensa e batalha contra os maus pensamentos e tira isso e começa a colocar pensamentos bons, isso a palavra diz que é hábitos. Você percebeu uma coisa? Hábitos. E quando gera hábito, é aquilo que você é acostumado a fazer automaticamente. Você não se lembra quando eu falei no outro culto que a gente está muito acostumado, e isso é uma doença mundial, de reclamar? Reclamamos de tudo, reclamamos do governo, reclamamos disso, reclamamos. E um cristão precisa reclamar? Lá, eu vou usar a palavra mais diferente para você entender, que está dentro da escritura: murmurar. A palavra reclamar, ela aciona o quê? Murmurar. E você sabe o que Deus fez no deserto? Por murmuração. Então você entende que um cristão não tem isso. Você não pode girar esse hábito de acostumar a murmurar. Você tem que repreender isso e ter bons hábitos, pensamentos bons nessa condição. E depois do hábito que você está tão acostumado a fazer, se forma, sabe o quê? O caráter. Você é reconhecido pelo seu caráter. Você acha que Jesus Cristo não moldou o seu caráter? Aqui mesmo, por amor a nós, ele foi moldado o seu caráter. Cristo foi moldado. Deus não pode ser moldado o caráter dele porque ele é perfeito, mas Cristo, o homem Jesus, foi moldado pelo amor por nós. Aí isso muda muito. E agora? Você não quer mudar a sua ação? Você só quer agir daquela maneira? Você acha que é o centro do mundo? Você acha que você é desse jeito, vou morrer desse jeito, vou agir desse jeito? Daí não dá. Cadê o poder da palavra? Escute bem aqui. Antes de ir para frente aqui, eu quero ler uma escritura que está aqui. Escute bem, igreja. A igreja e sua condição. Escute bem, ele vai dizer assim, irmão Brando. Agora, uma outra coisa que o cordeiro o cordeiro está desejando submeter os seus direitos. Ele quer entregar seus direitos. Agora, Deus deseja que nós sejamos cordeiro. Aqui ele está explicando 2 coisas. Ele pega o cordeiro e pega a pomba para simbolizar o cordeiro, você, e a pomba, o Espírito Santo. Porém, há muitas vezes que nós não desejamos submeter os nossos direitos. Você é um cordeiro? Você quer se submeter? Não um homem, não um pastor. Estou submetendo a Cristo. Preste atenção que eu vou dizer para você. Submetermos aos nossos... Não desejamos submeter os nossos direitos? Ceder os vossos direitos. Muitos de vocês dizem, bem, eu tenho direito. E o irmão Brana diz, você tem direito. Aqui está o problema. Muitos de nós falamos assim, não, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquela ali. Há uma discussão entre irmãos, eu tenho direito, irmão. Mas é assim mesmo que um cristão trabalha? Escute o que o irmão Morana vai dizer. Está você desejando sacrificar os seus direitos? Está na questão do sacrifício. E sacrifício para mim está relacionado com amor. Sacrificar os seus direitos
para que Deus possa lhe guiar. Então você percebe uma coisa, o que a palavra está dizendo? Você sacrifica o seu direito para Deus poder o quê? Te guiar. Direitos todos nós temos, mas em alguns momentos você entrega o seu direito pelo amor àquelas pessoas, aquele momento. O que Moisés fez? Ele disse, o próprio Deus: afasta desse povo, eu vou destruí-lo e vou fazer outro povo sobre você. E o que ele fez? Não, Senhor, então risca o meu nome. Você está vendo ali a condição? Ele podia dizer: que maravilha, Senhor, fazer dessa maneira, sairá só um povo especial, porque eu sou uma pessoa especial. Moisés podia dizer isso, mas ele cedeu seus direitos. Daí você diz: mas o povo era muito especial. Lê a escritura, irmão. Havia muita murmuração. Escute bem o que está acontecendo aqui. E o irmão Brana vai mostrando isso. Esse é o que é o problema com a nossa igreja hoje. Ele fala: na grande maioria, que é a mansidão do Cordeiro de Deus. Nós estamos supostos a sermos cordeiros. Nós temos nos tornado tudo mais, exceto cordeiro. Você percebeu o que o irmão Brana está falando? A gente está sendo qualquer outra coisa, qualquer outro bicho, menos cordeiro. Porque cordeiro cede o quê? Seus direitos. E você diz assim: eu tenho que fazer força, irmão. Você não tem que fazer força nenhuma, porque a ovelha entrega a lã e não fica dizendo assim: tem que fazer lã, tem que fazer lã. Ela faz isso naturalmente. Você está entendendo? Isso é uma coisa espiritual. Isso vem de Deus em relação a você quando você aceita. Nós somos supostos a ser cordeiros. Nós temos nos tornado tudo mais, exceto cordeiro. Essa é a razão que tão logo que nós tomamos essa atitude, a pomba do Espírito Santo alça o seu voo e parte. O cordeiro não pode mostrar uma ação de outra maneira, porque se ele mostrar essa ação, o próprio Espírito Santo, o irmão Bruno diz que ele sai e posa naquela árvore. Você começou a entender? Você acha que é muito fácil ser cristão? O que você acha? Eu acho que sim. Mas como, irmão Arantes? Não é a tua natureza, é a natureza de Cristo em você. Muda tudo. Você não faz força para ser um cristão, você é um cristão. É diferente isso, irmão. Eu não estou formando ou fabricando um cristão. Um cristão nasce de novo. A tua natureza muda. Você não tem prazer em fazer nenhum mal ou pensar mal. Você não tem prazer em isso, em nada disso. Você entende? Então você deve entender isso. Mas irmão, não tem batalha na mente? Tem batalha na mente. Vamos chegar lá. Eu quis trazer esse pensamento para você entender o que acontece. Então, depois que você forma o hábito, forma o caráter. O caráter que a igreja precisa é o caráter de Cristo. É do Arantes? É do pastor? É do diácono? Não, é daquele apóstolo? Não, pode ser do caráter do irmão Brana. Estamos falando de caráter de Cristo. O mesmo caráter que estava no irmão Brana era o mesmo caráter que estava em Cristo. E é o mesmo caráter que está em você. Se você tem o Espírito Santo, você vive de acordo com o poder do Espírito Santo. Você pode entender isso? Coisa boa. E quando você atinge isso, irmão, você atinge algumas coisas importantes em nossas vidas. Vamos ler a Escritura. Hoje é um dia de ler a Escritura. É bom. Você está com a sua Bíblia? Vamos abrir aqui em Mateus, no capítulo 15. Ele está dizendo assim, essa condição aconteceu em Jesus Cristo. Eu fico pensando que os filhos de Deus, irmãos,
há uma condição quando eles estão ainda em processo de receber o Espírito Santo. Eles estão no processo de justificação e santificação. Todos esses 3 processos vão o resto da tua vida aqui na terra. Eu quero que você entenda. Você é obrigado a estar justificado. Você é obrigado a estar no processo de santificação. Mesmo que você esteja num nível muito alto, ainda você está no processo de santificação. E eu vou dizer uma coisa para você. Você vai para a eternidade no processo também de santificação. Mas como, irmãos? Eu já tenho o Espírito. Não, isso te acompanha. Porque santificação é conhecimento e amadurecimento para viver uma vida ímpia. Não, limpa diante dos homens. Você entende o que está falando? Então esse processo ele vai produzindo. E olha o que Jesus está falando. Jesus, porém, diz: até vocês estáis ainda sem entender? A condição que Jesus está falando de uma condição que não é o alimento, mas é o que sai do coração. Eles, os discípulos, até vocês não estão entendendo? Ainda que não compreendeis que tudo que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus. Olha, a primeira coisa que Jesus aplica: os maus pensamentos. O que Jesus está dizendo? Ele podia usar outra palavra, usar outra maneira. Ele diz assim: mas primeiro procede, primeiro da onde? Ele está apontando aonde é o lugar que acontece o problema: os maus pensamentos. Depois ele tem uma lista para dizer o que acontece: morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Você entende isso? Mas primeiro ele diz que procede dos maus pensamentos. Você tem realmente meditado em seus pensamentos? Agora você está entendendo o que eu estou falando. Você começou a entender que você tem que fazer isso, e Paulo vai mostrar isso para ti direto. Eu vou dar uma noção para você entender. Irmão, você sabia que você sendo pessimista, negativo, você vai sofrer? E o teu corpo vai sofrer? É mais provável, se você é negativo e pessimista, o que acontece se você ficar doente? Sabia? Isso é comprovado cientificamente. Eles dizem que as pessoas que têm fé, que ficam doentes e vão para o hospital, a grande maioria cura muito mais rápido e se liberta daquela doença muito mais rápido. Por quê? Eles têm confiança. Há uma coisa diferente deles. E isso foi estudos. Você diz assim: por que morreu tantas pessoas na questão da Covid? Porque eles, sabe o que eles fizeram? Eu quero que você entenda. Eu não vou falar sobre vacina, não. Se você tomou, não me importo. Isso precisou, tem uma necessidade, você aplique. Não vou confundir nada com isso. Eu quero que você entenda. Mas eu quero mostrar uma coisa que tem aqui que é muito importante. O governo gerou medo no mundo inteiro, e eles falam assim: não existe uma vacina. Você começa a entender? Temos que produzi-la, e gerar o medo. Essa doença mata. O que você pensa daí que acontece? Você entendeu? Você começa a ficar preocupado, você começa a ficar com medo, você começa a ficar nervoso. Um cristão não vai trabalhar nessa ação, mas as pessoas do mundo trabalham. Quantas pessoas ficaram encasuradas, trancadas, não saíam mais de casa, tinham medo de tudo isso? Hoje, a Covid é uma coisa que fosse uma gripe natural. Você está entendendo? O próprio povo começou a trabalhar e viu que aquilo não era tão dessa maneira. Mas no começo eles imprimiram uma coisa. Você está entendendo onde que trabalha? Na mente. Eu dou o exemplo do Collor para você entender. Muita gente que teve dinheiro no banco se matou quando o plano Collor veio. Por quê? É uma condição da mente. Irmãos, tudo que acontece em sua vida primeiro passa por aqui. Não é lá fora. É como você entende e pensa. Você entende isso?
Vamos trabalhar isso então. Você está aí? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 12. Escritura conhecida, né? Tem irmãos aí que sabem sair de cor. E não precisa nem abrir naquela posição ali que ele já sabe. Mas quero reforçar que a palavra não é uma coisa mística. A palavra ela é muito... Olha, irmãos, eu fico pensando como Paulo trabalha essas palavras. Porque perceba aqui, só perceba, vê se isso aqui tem... Jesus Cristo combateu Satanás só com palavras. Ele não falou assim, pega fogo, sai daqui, Satanás. Não, ele só combateu Satanás por palavras. E aqui a mesma coisa, Paulo está na mesma condição. Ele fala assim, ó, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É quando você pensa, é quando você medita, quando você vê, não, é meu culto racional hoje, como eu fui, cheguei na presença de Deus, eu me abençoei as pessoas, eu falei coisas maus, eu repreendi os pensamentos maus. Isso é um culto racional. E Paulo diz, faça esse culto racional. Daí ele vai dizer, olhe bem o que vai acontecer, e não vos conformeis com este mundo. Todo dia muda. Vou te mostrar como todo dia muda a questão do mundo. Antigamente coisas que eram mal, hoje eles batem palma. Esse mundo muda. Ah, hoje temos a vacina. Ah, não funcionou, mas tem a segunda. Ah, não funcionou, tem a terceira. Ah, não funcionou, é a quarta. Você entende isso? Ele muda. A ciência muda. E a ciência não pede desculpa. Mas o Deus nosso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Você entende o que eu quero dizer? Ele é perfeito. Você acha que a ciência peça desculpa? Você sabe a história do carro? O carro estava andando a 20 por hora, saiu um correndo, sai da frente. E eles pensavam que se passasse um pouquinho mais, chegasse a 30, 40, voaria o carro. Você está entendendo a lógica aqui? Eles pediram desculpa? Não, eles continuaram. Hoje você vê carro andando a 350 por hora, ou na BR aí, na BR, ou tem carro que anda a 600 por hora, mas voa? Não voa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eles não pedem desculpa, eles seguem. Um cristão devia tomar a palavra como ela é e segurar e ver as bênçãos que vai surgir na sua vida. Aí que está o ponto. Então Paulo, ele está mostrando que o teu culto é o quê? Meditar, pensar, raciocinar o que é certo, o que é errado, porque um filho de Deus veio para aprender a saber o que é certo e errado. Ou você está viajando e isso eu não sei. Vou ligar para o pastor. Ah, não, vou ligar para aquele irmão lá que tem um conhecimento bom. É assim que você está aqui? Não é assim. Porque um dia o celular vai pifar, o problema não vai dar, você não vai conseguir mandar um e-mail, você não vai conseguir dar avisar, o teu telefone vai dar problema, a bateria do pastor vai estar pifada e você tem que agir. Por isso que a palavra ensina. Deus criou Jesus Cristo. O que ele fez aos apóstolos? Criaram homens que pensavam, mulheres cristãs que sabiam o que está falando, sabia que ela podia dizer, isso está errado, eu não faço. Homens e mulheres de decisão, não frouxo. Você percebe o que eu estou dizendo? Convicção com o Espírito Santo. Você pensa que não é assim? Vou dar 2 exemplos de 2 jovens, Sadraque e Mesaque. Daniel já era um homem mais de idade, mas Sadraque, Mesaque e Abignego, são 3 jovens, não importava se ia para a fornalha. Talvez, irmão Branda diz que um olhou para você, orou? Eu orei, não me importa, não dobra o joelho, mesmo que a estátua foi produzida à imagem de Daniel. Sabia que aquela estátua de Nabucodonosor foi a construção da imagem de Daniel, que era um irmão de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão
cristão, como nós somos irmãos, você entende o que eu estou falando? Não dobramos. Você percebeu? Homens de posição. Daí chega um irmão aqui e fala tal coisa. Você tem que conferir na escritura. Você tem que ter posição. Você está criando, estamos criando homens pensadores, mulheres que pensam a palavra. Não fico viajando. Você não é um rebanho que eu quero dizer que fica assim, ó, todos estão, passa por ali. Não. Vocês são cordeiros, mas segue a Cristo, mas sabe que vocês são pensadores, porque vocês são luz, vocês são sal da terra. E o que eu entendo, para ser sal, você tem que ser salgado. Você é luz para refletir. Olha aqui. Então, vamos para Pedro. Pedro também é muito bom. 1 Pedro, capítulo 2. Olha só o que a escritura diz. Vamos trabalhar. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Ele botou tudo isso no plural. E todas as murmurações. Não venha com murmuração. Você que é uma mulher sábia, um homem sábio, faça assim, irmão. Talvez isso eu vou ajudar, vou dar explicação. Quando a pessoa vem com uma murmuração, você diz, vamos orar, meu irmão. Deus vai te abençoar. Você percebeu? A velocidade que você traça a palavra é ao mesmo tempo ela fecha a boca. E daí tu tem uma vantagem. Essa pessoa não vai te procurar mais para murmurar, porque você é uma mulher e um homem da palavra. Ele não chega porque sabe que vai ser, não é cortado, é aberto os seus olhos na posição da palavra de Deus. Você está entendendo? E ele vai dizendo assim, ó: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Olha o que está falando. Não. Você quer esse leite? Você quer isso? Porque você está sendo amadurecido. Ali ele está falando na questão de amadurecer, racional, não falsificado. Irmãos, muito hoje tem muita falsificação. Por isso que a igreja sempre quer ser assim, ela quer movimento. E movimento, claro que a gente deve louvar, claro que a gente deve glorificar, claro que você pode dizer amém, glórias a Deus, e isso é bom para o teu coração, para a tua vida. Isso é importante você fazer, porque você está adorando a Deus. Quando você dá amém, você está confirmando que aquela palavra é verdadeira. Você entende isso? Quando você fica quieto, o que você está dizendo? Você tome a posição, não tenha vergonha. Deus é o teu que faz tudo para você, e você não diz amém? Que negócio é esse? Pense nisso. Eu acho que você vai se surpreender quando chegar no céu. Você quer mensagem? Eu posso trazer mensagem. Se você pensa que você vai para o céu e vai não ter barulho, nem vai. Porque aquilo ali é coisa que você vai ficar, como diz, meu Deus do céu. Porque vai ser louvor, glórias a Deus. Vai ter ali homens de batalha que vão chorar, mulheres que lutaram, têm cicatrizes de batalha, vão clamar, estou aqui. Vai ser claro que vai ficar tudo quietinho. Não caia nisso, meu irmão. E ele está dizendo, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Essa questão de provar Deus é uma coisa importante. Falei sobre laranja lá, né? Você já experimentou uma laranja bem doce? Você já experimentou a laranja do céu? Eu e o Carlinhos já experimentamos, né? Tem mais outro irmão que apresentando. Ele chegou lá no Rio Grande do Sul, existe aqui uma laranja do céu. Vou contar a história só para você entender. É a laranja do céu? Que laranja é essa? Vou querer provar, é do céu. Primeira coisa que eu pensei, vou provar, né? O Galo também tá, vamos provar, né, Galo? E fomos lá de pouquinho.
veio ele com a laranja do céu, mas era falsificada aquela lá, né? Uma pequenininha. Daí a gente ficou ali, mas a gente, talvez nessa viagem agora próxima, a gente aproveita e conhece essa laranja do céu. Diz que era muito gostosa, né? Muito boa. Então, pode ver, não esqueci, hein? Vamos experimentar essa laranja. Só para você entender, prove a Deus. Deus é bom. Deus é benigno. Prove mesmo. Abra espaço para provar a Deus. Você vai ver como é bom. Vamos um pouquinho mais para frente. A hora, meu Senhor do céu. Deus, ajude-me aqui. Escute bem aqui. Vamos traçar alguns versículos que eu quero te mostrar uma condição também que acontece muito conosco. E isso vai nos ajudar a entender por que isso acontece. Estou em Lucas. Você está acompanhando? Lucas 13. Opa. Estou achando que anotei errado, irmão, mas vamos ao 22 de Lucas. Estás aí? Vamos ao 22. Eu anotei a escritura e talvez... E é uma coisa importante, eu vou passar a visão, talvez você vai se lembrar o que é. Jesus Cristo, ele começa a curar no sábado. Isso vai contra os fariseus, porque existe uma lei dizendo que não podia fazer nada no sábado. Mas só que Jesus já sabia que eles faziam. Se o boi dele ou o terneiro dele caísse no buraco, eles iam lá tirar. Porque era uma necessidade, vai deixar o animal ali morrendo? Não, vai lá. E eles começaram a dizer, não, isso é um espírito do Deus Zebu, ele está curando no sábado e não pode fazer nada no sábado. E tinha uma mulher que tinha 18 anos, ela estava trancada pelo diabo. Ela estava de uma forma curvada, trancada. E Jesus vem no sábado e cura ela. E ela é libertada daquele espírito de Satanás. O espírito que estava ali trancava ela e deixava ela curvada. Eu quero que você entenda isso. Por isso que eu vou entrar agora no 22 para te mostrar uma coisa. 22:3, é isso mesmo. Lucas 22:3, ele diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era o número dos 12. Ele está dizendo que ele era os 12 que Jesus chamou. Agora, ele está na Santa Ceia e entra, olha bem a palavra que está dizendo aqui, ó. Vou até para... Entrou, porém, em Satanás, em Judas. Você percebeu aqui o que está acontecendo aqui? Ele entrou. E entrou aonde? Na alma de Judas. Acompanhe isso. Eu quero que você está no 22? Vai lá para o 31. Ele diz assim, ó: e disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Você agora vê que não entrou em Pedro, mas Jesus está dizendo assim, ó: Satanás vai te cirandar como um trigo, vai bater em ti. Em Judas ele entrou. Você percebeu? Aqui em Pedro, Jesus diz que ele vai cirandar, porque ele não pode entrar no coração de um filho de Deus lá na alma. Ele não pode viver lá. Você percebeu isso? Então ele só está batendo fora. Preste aqui atenção, ele vai dizer assim, ó: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você pensou, a tua revelação que você está vendo em Cristo aqui, eu sou o Cristo, não desfaleça. Eu roguei por ti.
Aí que está a grande coisa. Em Judas ele entrou, aqui ele estava só batendo. E olha, escuta o que ele vai falar. Esse Pedro, irmão, é nós. Quando eu escuto isso, é nós. A gente também diz, não, eu vou contigo, Jesus. Eu vou contigo até o fim. Muitas vezes batia aí, ó. Não, eu vou contigo. Eu não largo essa mensagem. Escute aqui. Isso é uma forma de arrogância também. A gente tem que cuidar com isso. Porque não é a força do homem. É Deus dando a você. Não é você que vence. É Deus que vive em você. Capte isso. Olha, escute aqui. Veja o que Pedro vai falar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converter. Barbaridade. Você percebeu? Ainda ele não estava convertido, ele não estava cheio do Espírito Santo, mas ele estava santificado, estava no processo de santificação, porque o processo de santificação começa desde justificação e vai até o final da tua vida, quando estiver aqui. E ele diz assim, quando te converter, Jesus está falando, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro bom, né? Eu quero ter um monte de Pedro desse tipo aqui no meu lado. Você percebeu o que está acontecendo? Aí entrou o homem. Aí entrou a convicção do homem. Aí virou o homem 80. E escuta o que ele vai dizer. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Será que ele desmontou Pedro? Pedro pensou assim, ele não me conhece. Não é assim, irmão? Ele não me conhece, eu vou. O irmão de Seu se lembra de uma vez, eu acho que eu não sei se eu estava, mas eu escutei essa história. Se lembra que vocês foram pescar lá no mangue, lá na Palhoça? Daí foram lá fora, de repente bateu o maruim. Era quem mais podia correr, né? Ali já não tinha mais, era vamos embora. Saiu, empurrou a bateira, fecharam o tudo e foram embora, né? Isso em maruinzinho, né? Derruba o homem. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Você, se um dia passar com um maruim, você vai dizer, é verdade, não segura o homem, ó, corre. Agora vê a questão de Pedro. Pedro está, eu sou bom, eu vou fazer, eu vou contigo, Jesus, eu vou contigo. Que negócio é esse, Pedro? Senhor, me dê graça para ir contigo. Você mudou a palavra? Me dê graça para vencer essa batalha. Mudou a maneira? Não, eu vou contigo. Escute bem, vamos aplicar mais um para entender isso. Atos. É muito bom colocar isso para a gente entender o que acontece. Atos 2, Atos 5, capítulo 5. Se eu não anotei errado, mas eu acho que não. 5, verso 3. Isso aqui. Esse aqui também é uma coisa tremenda, irmão. Eu quero te mostrar uma coisa. Não é a condição de questão de dinheiro. Aqui, o que está acontecendo aqui não é dinheiro. Eu quero que você... Muitas vezes a gente lê algumas coisas e pensa, isso aqui é dinheiro. Não. Eu vou te explicar uma coisa. Em Atos, o próprio Espírito Santo tomou uma decisão e imprimiu na igreja a perseguição. E quando ele imprime na igreja a perseguição, o que eles fazem? Eles começam a vender suas casas e depositar nos pés dos apóstolos. Mas não é que eles eram obrigados a fazer isso. Preste atenção. Tenha entendimento da palavra. Escute bem aqui. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a sua propriedade. Vendeu a sua propriedade. Tudo bem. Eu vendo a minha propriedade, eu posso ficar com o meu dinheiro. Vendi. Ou tomo uma posição. Agora, a condição é diferente quando ele faz um engano. Aqui está envolvido engano, não propriedade. Escute bem, vamos ler. Reteve parte do preço. Reteu parte de preço. Se ele não quisesse dar, não tinha problema.
É a questão do coração. Você capta o que eu estou falando? Olhe bem o que ele vai dizer. Reteve a parte do preço, sabendo também a sua mulher. A mulher também sabia que ele reteu. E, levando sua parte, depositou aos pés do apóstolo. Então ele pegou uma parte, guardou, e a outra parte ele foi lá, entregou, para ser bem visto na igreja. Mas ele entregou essa parte, dizendo que era o tudo, para ser bem visto na igreja. Escuta bem o que Pedro vai dizer. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O coração simboliza o quê? Alma. O que aconteceu com ele? Satanás entrou em seu coração. Você percebeu? A mesma coisa que Judas. O ponto meu é mostrar como é que a palavra diz. Ele encheu o coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade. Ele falou isso. Pedro falou: você reteu a parte, porque ele falou que ele deu tudo, e não foi verdade. Olha, escuta o que ele vai dizer agora. Você, mas eu não achei aí, irmão. Como é que não pode? Vamos ler o quarto. Guardando, não ficava para ti? Percebeu aqui? Guarda e fica para ti. Agora não fala uma coisa e não executaste. Não, porque ele está dizendo: guarda, vendesse, fica para ti se quer guardar. E olhe bem o que ele vai dizer: guarda e fica para ti. E vendida não está em teu poder? Se vendeu, não está no teu poder? É o que Pedro está falando. Escute bem, ele vai dizer: não está no teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Você percebeu aqui? A questão não era a questão do dinheiro, é como ele executou a ação. É como você maquinar uma coisa para dizer dentro da congregação: você percebeu? Deus sonda os nossos corações. Por isso que eu estou falando. E você percebeu a condição que entrou? Satanás entrou em seu coração. Por que isso, irmão? Você está abrindo? Por quê? Ele abriu porta. Deu ouvido a um mau pensamento. E não prestou atenção na verdade de Deus. Ele podia vender, é dele. Ele podia ficar com a casa, é dele. Você percebeu a condição aqui? Por isso que aconteceu. Depois ali, se você quiser ler, continua ali que você vai perceber coisas interessantíssimas ali. E agora vamos passar também, deixa eu ver aqui, para Jeremias. Vamos lá no Jeremias. Vamos viajar aí na Bíblia. Muito bom. Jeremias fala assim, ó, Jeremias capítulo 17, versículo, vou ler o 5, mas o meu interesse é o 9. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, e faz a carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que é isso? Uma vez eu fui questionado no Rio Grande do Sul, e tenho dois irmãos que estavam comigo, o irmão Rosicrei e o irmão Gerardo, sobre essa escritura. Vamos ler? Quando a gente é questionado com uma escritura, a gente tem que ter a habilidade de meditar nela, porque no momento tu não, senão o que acontece? Você vai pegar do jeito que a pessoa pensa. Maldito é o homem que confia no homem. O que é isso? Qual a ideia que você logo pensa? Se eu não confiar no meu irmão, se ele falar alguma coisa, maldito é o homem que confia no homem. Está errado isso. Não é dessa maneira que está sendo falado ali. Maldito é o homem que confia. Você não percebeu que ali tem um braço? E o braço é do homem. E diz assim, ó, confio em mim mesmo. Esse é o homem maldito. Não confiar no outro irmão. Você entendeu? Porque o irmão Bruno fala, a bênção está em você confiar naquele outro irmão, porque ele está falando a palavra de Deus para ti, está te abençoando. Por que você não confia? Você percebeu? Maldito é quando você diz assim, não, eu confio só em mim, eu confio só no meu braço. Esse é maldito. Vamos ler isso aqui para você ver, ó. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz
faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele faz achando, não, eu sou bom, eu sou capaz, eu sou isso, ele deixa Deus para trás. Vê a escritura como é que é? Daí você pensa assim, maldito é o homem que confia no homem. Você está entendendo agora como a gente muitas vezes distorce a escritura? Vamos continuar, porque o assunto meu é o 9. Porque será como a tarmagueira, eu não sei, é uma planta no deserto, não sentirá quando vem o bem. Olha, esse homem que confia só no seu braço, ele não vai descobrir quando chega o bem. Antes morará em lugares secos e desertos, na terra salgada, inabitável. Esse é o tipo desse homem que não dá fruto, não dá bênção, não gera nada, porque ele está, bem dizer, desgraçado. Você lembra daquela história que eu falei? Só tem dinheiro. É esse tipo de homem. Vários homens no mundo só tem dinheiro, mas não tem mais nada, não tem bênção de Deus, não tem poder da palavra, não tem nada. E isso está dentro da estrutura da igreja. Esses homens que viraram reizinho e ficaram ricos. Olhe bem, escute bem aqui. E ele vai embora. Bendito é o varão, agora olha, bendito é o varão quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é bendito. Ele não usa o braço dele, ele sabe que a força dele vem do Senhor. É totalmente isso, por isso que ele diz, é bendito. Escute bem aqui, vamos embora, nós queremos 9. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano seguinte, não, aqui uma palavra, não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. A mesma expressão está em Salmo 1. Você pegar essa expressão aqui, ó, da árvore que está bem perto do ribeiro, que a raiz vai nas águas, é o mesmo princípio. Esse é o homem que é abençoado. Olhe bem aqui, ele vai dizer agora, vamos entrar no 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Boa essa, né? O que está acontecendo aqui? Ele está colocando que o coração do homem é perverso. Agora, quem vai conhecer? Escute aqui agora. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o rim, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo os frutos das tuas ações. Quem esquadrinha o coração? Deus. Você sabe outro versículo? Hebreus. Vamos firmar esse pensamento. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei o coração dos irmãos, mas pela ação e atitude eu vejo para que lado você está sendo inclinado. Você entendeu? Ou vou usar uma palavra melhor que é muito usada aqui: pelos teus frutos eu sei para onde você está sendo inclinado. Agora perceba, mas Deus, Ele esquadrinha o teu coração e o teu rim. O rim o que faz? Ele filtra, né? As impureza, né? Que coisa boa, né? Agora olha bem aqui, Hebreus 12, ele usa a mesma expressão. Paulo, inspirado, usa a mesma expressão de Jeremias. Por quê? Escute bem, 4:12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações. Paulo, ele já leu Jeremias. Paulo agora só está imprimindo uma coisa muito maior, uma inspiração maior. Ele pega aquilo que está em Jeremias e amplia na sua visão. Você pensa assim, ó, olhe bem ali no verso 13: e não há criatura alguma encoberto diante dele,
Antes todas as coisas estão nuas, patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você percebeu? Então eu vou dizer uma coisa para você. Você não chegou naquele nível ainda? Peça a Deus. Não fique fazendo o que você não tem. Deixe Deus trabalhar. Sabe por quê? Se você faz uma coisa que você não é, gera maldição. Sabe onde que foi cair a maldição de Israel? Eles não tinham fruto. Passou Jesus, olhou aquela figueira, só tinha folha. Ele passou ali, olhou, não tem fruto. Maldito exército. Nunca mais ninguém coma nada de ti. Foi para lá, voltou, a figueira estava seca. Você entendeu? Ele está falando, sabe de quem? De Israel, que abandonaram a Cristo, ou abandonaram a Deus, para você entender. Então ele está apontando para aquela condição. Por isso que quando você vê Apocalipse lá na frente, você vai entender que são 144 mil que não se misturaram com a igreja. E aquele tipo de Israel já tinha se misturado com o próprio sistema dos fariseus, daqueles outros. E Deus vai tirar um remanescente de Israel que nunca se misturou com a igreja. Aleluia, meu irmão, glórias a Deus. E hoje, no nosso tempo, em nossa era, no poder do Espírito Santo, Ele está tirando uma noiva da igreja que não se mistura com o sistema. Tem o poder da palavra em sua vida e confia só em Deus. A coisa melhor que tem. Eu sou livre, irmão. Você é livre. Aleluia. Você é livre, irmão. Você não está trancado num sistema. Você pode glorificar porque você é livre. Vamos ouvir nosso irmão? Vem, meu irmão.